Bem-vinda. Gi, você tá no mudo. Boa noite a todos. Hoje a gente vai estudar o módulo 15 da Lei de Igualdade. Então, eu fui pesquisar qual é a definição de igualdade, né, pela inteligência artificial. E aí ele fala que é a ausência de diferenças. Se a gente parar para pensar, poxa, isso pode ser antônimo? Não necessariamente. É ausência de diferença. Então, tá todo mundo dentro da mesma conformidade, dentro da mesma paridade, né? Coisas, pessoas, valor, a forma, a natureza. E aí tem a parte jurídica, né? Que representa a garantia dos mesmos direitos e deveres perante a lei. E aí ele dá a inteligência artificial dá duas definições. Significado geral é o estado. O estado é o que não muda. A coisa tem aquele estado, não muda, do que é igual, uniformidade, identidade ou semelhança. E na parte do direito da sociedade, é o princípio de justiça que assegura todos os mesmos direitos, oportunidades e tratamento, independente de origem ou características pessoais. E aí é o que a gente vai ver hoje aqui dentro da visão espírita, né? Essa definição de igualdade. Aí, mais um aqui, só um pouquinho. O livro dos Espíritos ele fala: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Vocês estão estudando as outras leis morais, né? Eu acredito que já devam ter estudado algumas, então tá todo mundo submetido às mesmas leis, tá? A gente vai ver aqui em algum momento que Deus criou o espírito simples e ignorante. Então todo mundo foi criado igual, do mesmo material, né? Que é o fluido cósmico universal. Todos nascem igualmente fracos, ou seja, todo mundo nasce aquele bebezinho precisando que alguém cuide, tá? Seja a mãe biológica, seja a mãe adotiva, seja o pai, seja igual o caso que aconteceu lá com, né, o menino da selva, ou sejam os macacos, mas alguém tem que cuidar, porque nasce fraco e todo mundo nasce igual. E todo mundo está sujeito às mesmas dores. E o corpo do rico vai se destruir como o corpo do pobre, tá? Então a parte orgânica, a parte fisiológica é todo mundo igual. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, mesmo que alguns pensem assim, né? Que eu sou mais importante, enfim. Mas ele não concedeu isso, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante deles, todos são iguais. Aí o Christian Tort, no livro, né, das leis morais, ele explica que apesar dessa igualdade natural pela criação e pelo nascimento, nós somos criaturas únicas, ou seja, a gente é igual, fomos feitos da mesma maneira, tá? Todo mundo é igual. Mas a partir do primeiro nascimento, a gente é criatura única, pois a infinita capacidade de sentir, de combinar pensamentos e de agir, nos dá liberdade para escolher caminhos diferentes. Do que ele está falando aqui? Uma lei que vocês já estudaram? Não? Lei do livre-arbítrio, tá? Nisso está a sabedoria do Criador, que nos garante a igualdade natural, submetendo-nos, olha que importante isso, gente, a idênticas regras evolutivas, sem que nos tornemos meras cópias um dos outros. E se a gente pensar nisso,
o que que ainda faz essa diferença? Porque se a gente é criado da mesma maneira, da mesma matéria, né, que é o fluido cósmico universal, por que que a gente não é cópia um dos outros? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então a gente é igual, criado igual. Eu vou chegar nesse ponto. Esse vai ser todo o tema da minha explicação aqui com vocês, né? A gente é igual, criado igual, mas o nosso livre-arbítrio faz as coisas ficarem diferentes na nossa vida, tá? O mesmo poder, a mesma saúde evolutivos. Bem assim, as mesmas oportunidades no longo percurso que demanda a árdua ascensão dos espíritos. Aqui ele também está falando de reencarnação. Então, todo mundo vai ter as mesmas oportunidades ao longo das reencarnações. Hoje, eu nasci Gisele, mulher, baixinha, cabelo preto, no Brasil. Amanhã, longo do percurso que dá a ascensão, ou seja, a gente vai ter que encarnar e desencarnar, encarnar, desencarnar para todo mundo e tendo as mesmas oportunidades. Então, amanhã, de repente, eu nasço loira alta, a Gisele Bündchen, não a Gisele Freitas, né? Então, essa é a ideia também que a gente tem da lei de reencarnação, porque em uma encarnação a gente não consegue fazer tudo. Então, a gente não consegue aprender tudo, não consegue evoluir tudo que a gente precisa. Então, a gente é sim igual perante Deus. Mas quando a gente nasce, o primeiro nascimento lá de todos, tá? Porque depois disso, cada um vai fazendo o seu passo através das suas escolhas. Aí, o Livro dos Espíritos, ele fala que a diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade, que é o fruto do livre-arbítrio. Então, o que eu vou fazer da vida que Deus para mim? É através da minha vontade, da minha escolha. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. A gente vai falar isso também durante aqui, né, durante a nossa discussão. Por que que uns têm mais aptidões para umas coisas, outros têm menos aptidões para outras coisas? Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Antes da gente começar aqui com os slides, eu estava fazendo uma brincadeira aqui. Eu não sou tecnológica, a minha profissão, eu sou psicóloga, eu sou da área da saúde, da humanas, na verdade, né? Se a gente pensar desde sempre. Então, o meu pensamento é assim. Mas, gente, eu, como espírito eterno, eu vou precisar aprender. Vou precisar aprender porque tem todo o grau de aperfeiçoamento. Então, se não for nessa vida, vai ser na outra. Então, eu espero que seja nessa vida, né? Para já poder vir um pouquinho mais evoluída nesse processo na outra. Mas o grande ponto é, todo mundo vai aprender tudo. Porque a gente é criado aqui. Eu vou mostrar esse slide depois, só um pouquinho. Esse aqui, esse slide não é meu. Eu peguei de uma palestra muito boa, um seminário sobre autismo e ciência e espiritualidade do Dr. Rafael Rezende. Se vocês tiverem interesse, a Ana pode mandar depois no grupo para vocês. É uma palestra bem interessante da visão da ciência dentro do espiritismo e do autismo. E aí, mais uma vez, ele fala, né? Nós espíritos somos criados simples e ignorantes, e a gente vai percorrer por todo o caminho evolutivo e a gente vai retornar a Deus como espíritos crísticos. O que é um espírito crístico? Jesus, que já passou por diversas experiências e hoje ele está na angelitude, tá? Então, a gente é criado a princípio como princípio inteligente. Vamos passar, todos nós, passar por todos os reinos, mineral, o vegetal, animal e hominal. Então, o meu princípio inteligente
vai passar por isso tudo. E aí tem as gradações dos níveis, né? Então, entre o mineral e o vegetal, tem o coral, que ele é pedra, mas ele também já é um vegetal. Então, é a transição de um reino para o outro. Entre o vegetal e o animal, a gente tem a planta carnívora, né? Que ele é vegetal, mas o animal, que é, já vai buscar o alimento deles. E entre o animal e o homem, a gente tem o macaco, né? Que é o ser que mais se assemelha a gente. Então, todo mundo começa igual, tá? Aquela bactériazinha lá na água, depois vira mineral. Todo mundo tem o passo a passo. E aí, o doutor Rafael Rezende até brinca, né? Que o que deu errado na evolução é quando a gente vira homem, a gente vira ser humano, porque aí a gente tem o nosso livre-arbítrio. Até então, a gente está sendo movido pelo instinto, instinto de conservação, instinto de sobrevivência, né? E vai passando, por exemplo, o animal ele tem que sobreviver, então ele caça, ele se esconde. Mas quando a gente passa desses reinos porque precisa, né? E vira o homem, aí a gente tem o livre-arbítrio, tá? E é aí que a coisa complica, porque cada um vai escolher o que quiser da vida. Cada um vai escolher como quiser da vida. Aí a gente tem que falar de outra lei também. Eu posso escolher tudo o que eu quero. Posso fazer tudo o que eu quero. Porém, eu vou ter consequências de tudo que eu fizer. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E aí a gente passa muitas e muitas e muitas encarnações sendo homem. Muitas, muitas e muitas e muitas encarnações sendo homem. E habitando todos os corpos, sendo homem, sendo mulher, sendo rico, sendo pobre, sendo alto, sendo baixo, sendo amarelo, sendo verde. E aí, com todo esse processo de depuração da própria vida, a gente vai virar também ser angelical, né? É uma coisa que eu gosto muito de falar, que a Joana de Ângeles, em um dos livros dela, ela já fala que o anjo que nós seremos um dia já habita em nós. Tá? Então, esse germe divino de anjo começa lá no mineral e vai com a gente em todos os reinos, tá? Então, assim é o princípio da igualdade. Todo mundo foi feito igual, simples e ignorante. Aí a gente bagunça tudo porque a gente começa a escolher, né? Aí é que a coisa muda de figura. Isso ocorre porque o verdadeiro valor do homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize semelhante aquisição, essa é outra lei, a lei da sociedade, porque a gente não nasce sozinho, a gente não vive sozinho. Então não adianta eu me auto-aperfeiçoar e esquecer do meu irmão, esquecer do meu semelhante. Mesmo que eu não seja responsável pela aquisição, né, pela subida, pelas escolhas do meu irmão, mas dentro da coletividade, sim, isso tudo faz parte dessa aquisição, e é imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoiluminação. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguma coisa? Eu não vejo vocês, então se alguém quiser falar alguma coisa, pode simplesmente falar. Não? Vou continuar. As desigualdades de aptidões entre os seres humanos. A variedade de aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem seu papel útil a desempenhar. Então, no meu caso, eu entendo de pessoas.
eu entendo de sentimentos, eu entendo de como a mente humana funciona, eu não entendo de computador. Mas eu vou precisar entender? Vou, porque hoje eu tô nessa vida. Mas para eu ser um ser completo, para eu ser um todo e buscar essa angelitude, que um dia eu realmente serei, eu preciso passar por todos os caminhos. E é isso que ele está falando dessa variedade de aptidões. Então, hoje, eu não conheço muito bem a tecnologia, mas alguém conhece. Então, hoje, alguém vai suprir isso que falta para mim, tá? É, a gente ainda precisa da hierarquia, a gente precisa que um comande e que os outros sejam comandados. E a gente precisa, porque cada um tem esse papel diferente. Então, se a gente pensar nas diversas profissões da vida, uma vai complementando a outra. Sem pensar em qual é a mais importante ou não, mas Gisele, tenho uma mais importante que para mim é o professor, porque é ele que vai ensinar tudo, né? Mas isso é Gisele falando. Mas tudo, se a gente pensar, gente, num lixeiro, numa greve de lixeiro, imagina. Imagina a gente vivendo dentro dessa tonelada de lixo, então cada um vai ser responsável naquela encarnação por sua aptidão e a gente vai trocar enquanto sociedade. O Cristiano Torch, ele comenta no livro dele, né, das leis morais. Dessa união, dessa divergência de forças que não no progresso. E o progresso vai sendo impulsionado, desde que cada um desempenhe o papel útil na vida. É importante destacar que muitas das mazelas humanas refletem da lei de causa e efeito, que ensina o homem a se responsabilizar pelos seus atos. Mais uma vez, Deus criou todo mundo igual. Se não é igual, é por causa das nossas escolhas. E se a gente escolhe, a gente tem a consequência do que a gente escolheu. No entanto, isso não significa que devamos nos abater de lutar contra os sofrimentos que assolam a humanidade, né? Porque senão a gente fica hipócrita. A vida é assim mesmo, então paciência, vamos ver o que que acontece. Não. Aí a gente volta ao que a gente estudou no Evangelho, eu acho que 2 ou 3 segundas-feiras atrás, falando do homem de bem, que é aquele que se esforça para mostrar as melhores tendências da vida, né? E se esforça para ser um cidadão de bem. À medida que o egoísmo e o orgulho forem sendo extirpados do coração humano, por força do progresso, em sentido amplo, as misérias sociais, econômicas e morais cederão lugar à fraternidade e à justiça, prevalecendo a legítima igualdade. Porque eu acho que é muito difícil ainda para a gente conceber isso, né? Como que em pleno 2020, 2026, ainda tem gente que passa fome, gente. Tem gente que não tem acesso a saneamento básico. E tem gente que tem tudo, vive em palácio de ouro, né? Então, quanto que isso ainda tem esses disparates pelas nossas escolhas, pelo nosso egoísmo? Aí ele continua falando: quando o egoísmo e o orgulho deixarem de ser os sentimentos predominantes na Terra, quando compreendermos que somos todos irmãos, amando-nos realmente uns aos outros, como preceitou a religião. Então, quando isso acontecer, todo homem de boa vontade achar ocupação adequada às suas aptidões, que lhe garanta o mínimo necessário a uma vivência compatível com a dignidade humana. E mesmo aqueles que não mais possam manter-se em atividade por doença ou velhice, terão a seu favor o amparo da lei, sem que precisem humilhar-se recorrendo à caridade pública.
Aqui a gente está falando também da lei de fraternidade, somos todos irmãos. E a gente vai ajudar um ao outro nesse processo de crescimento. Eu não consegui fazer esse estudo, gente, só pensando na lei de igualdade. Não consegui. Eu juro que eu tentei, mas eu não consegui. Aí eu falei, bom, então eu vou pelo caminho, né, que eu tô pensando, porque eu acho que todas as leis, ou melhor, eu tô fazendo esse movimento, né, mas todas as leis acabam saindo daí. A gente é igual, criado igual, mas aí depois a gente escolhe caminhos diferentes. E aqui eu peguei isso da FEB, junto uns slides da FEB. Deixa eu até tirar aqui para vocês verem melhor. Esse aqui é o ponto de perfeição, é o ponto de chegada. Então a gente começa aqui, ó, todo mundo do zero, simples e ignorante. Então vai depender do progresso moral de cada um, do progresso individual de cada um, das escolhas que a gente faz perante a vida, né? E isso vai dar as diferenças de aptidões que a gente tem durante a vida, e tudo isso vai nos levar à perfeição, porque é o ponto de chegada. É onde a gente vai chegar. Mas, e, ó, aqui nesse meio, vai depender das nossas escolhas, das consequências das nossas escolhas. Às vezes demora aqui. Pronto. Os espíritos afirmam que todos os mundos são solidários entre si. Então, a gente está passando agora de uma coisa muito maior. A gente só não está falando do planeta Terra, a gente está falando de sociedade enquanto sistema solar, tá? Habitam em si, geralmente criados antes do nosso, os mundos criados antes do nosso, podem habitar a Terra para nos dar os exemplos. Eu não sei se vocês sabem, é, eu me surpreendi quando eu descobri isso. Deus não para de criar. Deus está criando incessantemente, então ele está criando novos mundos e novos espíritos o tempo todo. Então vamos imaginar um espírito que acabou de ser criado, vai poder reencarnar aqui no planeta Terra? Não. Ele vai precisar ir para um planeta lá onde também está começando. Porque assim como nós espíritos a gente vai evoluindo, o planeta que a gente vive também vai evoluindo. E aí fica a pergunta para vocês: como que você tem essa ideia de imigração espiritual entre os mundos? Né? Você acha que isso já aconteceu aqui na Terra? E aí, quem que me ajuda a responder? Gente, se vocês leram o texto do livro, vocês sabem a resposta. Quem leu o texto? Bom, então eu não vou nem dar o exemplo que está no livro, tá? Eu vou dar um outro exemplo que é muito conhecido nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, que é do planeta Capela. O planeta Capela, ele é um estágio acima do da Terra. A Terra, a gente está na categoria de provas e expiações. São 5 a categorias. Eu sempre esqueço de uma, mas enfim. Primitivo, mundo primitivo, que é lá mesmo quando a gente vê a era do macaco, né? Aquele homem da caverna pré-histórico, mundo primitivo. Expiações e provas, que é o que a Terra está passando para o mundo de regeneração. A gente está começando esse processo de transição. Felizes e ditosos, celestes e divinos. Lembrei de todos. Capela também estava como a Terra passando por esse mundo de regeneração. E todos os espíritos mais rebeldes, todos os espíritos que tinham uma inteligência muito apurada, mas a moral
não estava tão apurada para evoluir junto com o planeta, eles foram exilados e vieram para outro planeta, que no caso, vieram para a Terra. Então é por isso que teve esse boom de descobertas, teve esse boom tecnológico, teve esse boom, porque são espíritos extremamente inteligentes, mas não necessariamente com a moral. Então eles vieram para ajudar a Terra a evoluir também. Óbvio que eles também foram tirados, né, do planeta Capela, porque eles não poderiam continuar, eles não tinham a mesma vibração, a mesma afinidade vibratória com que o planeta estava se tornando, então também estava incompatível para eles. Então isso ajuda eles, enquanto espíritos individual, cada um, a se reconectar com si mesmo e fazer as melhores escolhas, e, em contrapartida, mais uma vez a lei de sociedade, eles ajudam a humanidade na Terra a crescer e evoluir como um todo, tá? O livro fala da raça adâmica, né, que também aconteceu esse mesmo processo. Então tem coisas assim que a gente ainda não consegue explicar, por exemplo, como as pirâmides do Egito foram construídas, né? A gente não entende ainda algumas coisas, porque essa tecnologia ainda está além do que a gente tem aqui na Terra. Então, mas por que isso? Porque são espíritos mais inteligentes que vieram para ajudar a gente. Posso passar? Eu quero Bom, só fazer agora um. diga. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, essas pratas de capela, né? Que realmente é o exemplo que está no livro. Esse livro foi psicografado pelo Chico, Salado de Capela e ditado por Emmanuel. E isso mostra pra gente essa solidariedade, essa lei de sociedade entre os mundos também, né? Quem sabe mais tem que ajudar aquele que sabe menos. Então, nesse caso, como a Gisele falou, do ponto de vista intelectual, eles estavam muito bem como a gente está. Mas do ponto de vista moral, não. Mas então são migrados para um planeta onde eles podem compartilhar sua inteligência e acelerar a evolução do planeta, e ao mesmo tempo funciona como um castigo para que eles consigam desenvolver mais a sua asa da moralidade. Lembrando que para a gente evoluir, a gente precisa das duas asas, a asa da inteligência e a asa da moralidade, né? É isso. Obrigada. Agora a gente vai falar das desigualdades sociais, né? Que se todo mundo é criado igual perante Deus, por que que as coisas são tão diferentes? E alguma das formas mais comuns de sociedade é gênero, etnia, faixa etária, classe social, saúde, educação. As desigualdades sociais emergem da diversidade de experiências, as semelhanças da desigualdade de aptidões. Seriam elas, portanto, uma consequência de alguma lei natural? O que vocês acham? Mari, o que você acha? Aline? Ih, gente, ninguém acha nada. Então, Eu então vou eu vou continuar. chutar, eu vou chutar causa e efeito, mas não sei se. Bom, então se a gente parar para pensar, né, se ela é consequência de alguma lei natural, essa diversidade de aptidões que a gente tem. Aí o livro dos Espíritos fala que não. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. É um mal que resulta das ações dos próprios seres humanos, ou seja, livre-arbítrio, escolha, lei de causa e efeito.
As condições sociais, como as desigualdades entre os homens, não são obras de Deus, são condições temporárias devido à desigualdade de posições das criaturas no que se refere à escala de aperfeiçoamento das almas. Eu li uma experiência que fizeram numa faculdade, porque os universitários estavam reivindicando que o socialismo ia funcionar se todo mundo tivesse as mesmas condições, era isso que iria funcionar. Aí o professor falou: então tá bom, então vamos fazer uma experiência, né, dentro dessa parte do socialismo. A partir de agora, todo mundo vai ter a mesma nota. Então a gente vai fazer a próxima prova, todo mundo, eu vou pegar a nota da sala, e aí cada um vai ter essa sala, vai ter a nota. E aí todo mundo tirou, o professor fez lá, né, a nota da sala, cada um tirou B. Então quem estudou muito ficou decepcionado, porque merecia um A, mas como a nota da sala era B, ficou com B. E quem estudou pouco, que tiraria uma nota muito ruim, ficou muito feliz, porque não precisou fazer nada e tirou B. Então, a, a- aquela, o experimento, né, iria funcionar com todos os alunos tirando B. Aí o que que aconteceu? Aí na próxima prova, quem estudava estudou bastante e tirou C, e quem não estudava estudou menos ainda, porque ia ter nota boa e veio com C. Então, no final das contas, a sala da média que foi de B caiu para F. Eu acho que F é a última letra, né? Mas enfim, caiu para a última letra. Então, representando o quê? Todo mundo nasce simples e ignorante. Todo mundo é igual, mas o que faz aí a diferença? As escolhas da própria vida. Então, quem tira nota boa dentro da universidade é porque escolhe estudar, escolhe se aprimorar, escolhe fazer por onde. E quem não tira nota tão boa, tirando as pessoas que têm dificuldades de aprendizado, enfim, mas existem várias técnicas e dá para fazer diferente, é porque não está aproveitando, é porque não está estudando, né? Então, essa desigualdade é do homem. É o homem que vai fazer as próprias escolhas, é o homem que vai fazer a condição da própria vida. Com o progresso moral da sociedade, cada um ocupará os postos de menor ou maior responsabilidade, conforme as necessidades e as condições apropriadas ao momento de cada um, sem o prejuízo de determinadas convenções sociais preconceituosas, ou seja, a condição apropriada em momento de cada um. Hoje eu, Gisele, nesse avatar, tenho condição de ser presidente da República de qualquer país? Não tenho, não tenho. Mas talvez em algumas outras reencarnações eu possa ter esse cargo, tá? Tudo vai depender das escolhas de como eu caminhar durante a minha vida. Aí a classe proletariada, né? Todos os homens são proletários trabalhadores da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial. Minha Alexa tá tocando alto aqui. Cada máquina exige uma direção especial. E o mecanismo do mundo requer um infinito de aptidões e de conhecimentos. Lembrando que a gente vive em sociedade, então o que eu não consigo ainda fazer, outra pessoa vai conseguir fazer, e assim a gente cresce enquanto sociedade. Sem a harmonia de cada peça na posição que se encontra e toda boa tarefa impossível. Então, harmonia, tá? Existe um motivo para uns serem os professores e os outros os estudantes. Aqui ele fala, né, que os ricos não são ricos pelas bênçãos de Deus, e vão prestar contas dos seus esforços, né, quando morrerem, mas essa frase aqui me pegou muito, que os trabalhadores da direção saibam amar, ou seja, quem dirige, quem governa,
quem está numa posição de comando, de dirigir, que eles saibam amar, que eles consigam fazer isso realmente com muito amor. E os da realização, porque tem gente que vai ter que servir, um vai mandar, o outro vai servir, que nunca odeiem, que entendam o momento atual de vida. Que se hoje eu não estou numa fase que eu estou comandando, eu estou servindo, e que eu sirva da melhor maneira possível. E isso é aquela harmonia de cada peça na posição que se encontra que ele está aqui falando. Se isso for seguido, né, todo o trabalho da terra será resolvido sem nenhum atrito. O fim da desigualdade social na terra. Só as leis de Deus são eternas. Não vê a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. A desigualdade do merecimento. Mais uma vez, merecimento vem da escolha de cada um. Não é do nosso pai que nos criou igual. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação. Outra lei aqui do Espiritismo, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e de resgate. Regeneração é o que a gente vem fazer na Terra, ser melhor a cada dia, a cada experiência. Resgate depende das nossas escolhas, porque resgate é lei de causa e efeito, tá? Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva será eliminada dos ambientes humanos. E vai ter o dia que vai chegar que seremos todos membros de uma grande família, né? Filhos de Deus. Não tem essa história de sangue puro, de cor amarela ou verde. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Mais uma vez, vai depender do quê? Das minhas escolhas. Eu vou me depurar através das minhas escolhas. Se eu escolher o caminho do bem, eu vou caminhar mais rápido. Lembra aquele ponto de conversão que estava lá a flecha? Se eu escolher o caminho do bem, eu chego lá mais rápido. Se eu me atrapalhar no meio do caminho, eu tenho chances, e a reencarnação dá essas chances pra gente. Mas eu vou fazer um processo mais devagar. Agora vamos falar da diferença do homem e da mulher. Lembrando que o espírito não tem sexo, tá? Eu, Gisele, nesse corpo feminino, meu avatar, eu sou mulher. Mas eu, Gisele, espírito imortal, eu não tenho sexo. Então, o espírito nasce nos diferentes gêneros, homem e mulher, para aprender. Então, se o espírito não tem sexo, é tudo igual, Deus fez o homem e mulher iguais? Vamos ver. Eles são os mesmos. Os direitos do homem e da mulher são os mesmos, mesmo na diversificação dos seus ideais. Não há diferença de valores dos espíritos, assim de posição pela vestimenta carnal que a natureza lhe empresta para o despertamento dos tesouros da vida, né? Então vamos pensar como é que é essa posição social. A gente são duas estruturas físicas diferentes. O homem é mais forte, o metabolismo é mais rápido, o tipo de visão que o homem tem é diferente da visão que a mulher tem, né? Então, existem características gerais do cérebro, do psiquismo mais masculino e do psiquismo mais feminino. Agora, porque eu
no corpo de mulher, eu tenho algumas funções a desempenhar. Eu brinco com meu marido que na próxima encarnação eu quero vir homem e vir pai, não quero mais ser mãe e mulher. Mas, enfim, brincadeiras à parte, cada papel tem aí sua função a desempenhar. Então, se Deus deu à mulher a menor força física, mais uma vez, corpo, avatar, não espírito, melhor força física, deu ao mesmo tempo maior sensibilidade com relação às delicadezas das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados, né? Então tem essa diferença, sim, dentro do papel a se desempenhar. Direitos iguais, sim, salários iguais, sim, podem fazer as mesmas coisas, sim, mas lembrando que existe essa diferença do sexo, né? E porque tem papéis diferentes e a gente aprende coisas diferentes. Enquanto a alma não despertar todas as suas qualidades espirituais, perdi. Um precisa do outro. E os dois necessitam de todos os amigos na troca de valores indispensáveis à vida. Ou seja, lei da sociedade. Tá? Então ficou claro isso, gente. O espírito não tem sexo. O espírito é criado igual. Mas o homem e a mulher, matéria orgânica, que serve de. Como é que me fugiu? O corpo simplesmente é Na uma forma que a gente tem aqui para conseguir vivenciar na Terra. polos diferentes, tá? Tem constituições diferentes, tem qualidades físicas diferentes, com isso dão as aptidões diferentes. Tanto que, por exemplo, na área da engenharia e da matemática, você vê muito mais homens do que mulheres. E na área da educação, na área, principalmente no cuidado com a criança, você vê muito mais mulheres do que homens, porque cada um tem sua aptidão diferente. Tá? Então, mais uma vez, o avatar desempenha papel diferente na evolução do nosso progresso, mas o espírito é igual. Aí eu fiz uma brincadeira aqui com a inteligência artificial, né, para ele fazer essa correlação da lei da igualdade e das. Eu não consegui até o final, então se alguém tiver aí curiosidade, faz até o final e depois me manda. Então, a lei de igualdade, a gente é simples e ignorante. Tem a base moral que somos todos irmãos. Mesma oportunidade para todos e a justiça é igual para todos. Aí é o livre-arbítrio com a lei de causa e efeito que faz as coisas caminharem para uma direção ou para outra. Então, a lei de liberdade tem o livre-arbítrio. Eu sou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. Porém, esse livre-arbítrio tem limite, né? Ele tem limite porque eu não posso interferir na vida do outro. Que aí também a gente coloca a lei de sociedade aqui no meio. Então, o meu livre-arbítrio vai até onde não interfere com a vida do outro. E ele tem esse limite para preservar a lei de igualdade. E através do livre-arbítrio, uns chegam mais rápido, a depender do uso que cada um faz da própria liberdade. E cada um é autor do próprio progresso. Lembra daquele slide lá primeiro que a coisa começa a complicar quando a gente vira homem, né? Que a gente tem a capacidade de pensar, de discernir, consequentemente de escolher livre-arbítrio. Aí é que a coisa complica, porque a gente complica. Lei do trabalho, a gente é igual, né? Mas o que que acontece? Para desenvolver as capacidades, recursos e utilidades diferentes, a gente se vai utilizando da lei do trabalho de uma maneira diferente. A lei do trabalho vem para o desenvolvimento da inteligência e do progresso. Precisamos ser úteis, independente do avatar que a gente esteja. A dificuldade, ela vem do esforço próprio. Lembra lá de toda a classe que tinha B e no final das contas foi lá para a última letra, né? Depende do esforço próprio de cada um. Lei da sociedade. Tem
as diversas aptidões, e essas aptidões as que vão ajudar a sociedade como um todo a crescer e evoluir. Os homens complementam uns aos outros, e cada um contribui com as forças e o meio de atuação que lhe é possível, né? E isso faz a gente viver junto. A lei de conservação, todos somos iguais perante Deus, com o mesmo direito e deveres de preservação da vida. Todos temos direitos iguais aos meios de subsistência, né? Então a gente volta lá atrás falando que se eu tenho muito e o meu vizinho tem pouco, será que eu não estou guardando o meu muito para mim, não estou dividindo com o meu vizinho? Então, ainda, o acúmulo além do necessário é o egoísmo. E o egoísmo, ele fere a igualdade. E além de destruição, perante a morte, destruição do corpo, do avatar, todas as distinções humanas desaparecem. Igualdade essencial de todos os seres. Lei de igualdade. E a renovação atinge a todos, todos nós precisamos evoluir. Isso é outra lei de igualdade. E é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu sei que é muita informação, mas eu espero que possa ter ajudado. Obrigada, Gi. Quem quer fazer pergunta? Alguém tem algum comentário? Eu tenho uma pergunta para vocês. Isso não está no livro, simplesmente a gente pensando nas coisas que nós já aprendemos aí nesses últimos meses. Se eu for pensar em relação à lei de igualdade, como eu faço a correlação da lei de igualdade em relação à minha reforma íntima, à minha evolução moral? Como é que eu aplico a lei de igualdade no meu dia a dia? Eu vou dar um exemplo, né? Então, a Gi, ela comentou, né, que a gente tem essa divisão na sociedade, seja por raça, seja por religião, seja por cultura, por língua, né? Então, a Vivi falou uma coisa, tratando os outros como iguais e ajudando-os nas suas deficiências, sem dúvida nenhuma. Então, se eu começar a olhar para o meu irmão, que está lá no Irã, como irmão mesmo perante Deus, e não simplesmente como um pedaço de corpo que anda, eu vou tratar ele de uma forma diferente. Se eu voltar para cá e eu ficar pensando no indivíduo, né, que veio para esse país, né, como a gente está vendo agora, e que está sendo perseguido simplesmente porque não tem um papel e, e sendo desrespeitado, violentado. Se eu olhar a lei de igualdade, eu vou entender que nessa vida ele está nessa situação, mas na outra vida pode ser eu, a gente pode estar trocando de papel, né? Então, a lei de igualdade ajuda a gente a ter o pé no chão no aspecto de somos todos iguais. Não tem predileto. Deus não gosta mais de mim do que gosta da Gisele. Ele gosta do verme do mesmo jeito que ele gosta do anjo, que ele gosta do ladrão. Ele não gosta menos do ladrão do que do anjo. Que aí a gente vê um pouco do exemplo que a gente aprendeu de Jesus, né? Jesus indo lá e abraçando e recebendo os estrupiados, os doentes, não só do corpo, como da alma, né? Os obsediados, por exemplo. E às vezes até dentro, né, do círculo familiar, porque a lei de igualdade ela funciona tanto para a sociedade quanto dentro desse núcleo pequeno que é o da nossa casa, né? Como é que eu vou conviver dentro do meu lar, dentro dessa lei de sociedade? A gente sabe que muitos relacionamentos têm o vilão e a vítima, né? E aí fica naquele si só. A gente tem que entender que todos têm que respeitar, têm direitos iguais.
Como é que a gente trata o semelhante com esse respeito, com essa solidariedade, né? A lei de igualdade, ela traz essa solidariedade para a gente. A outra coisa que eu acho muito importante que a Gisele falou é que isso também tira da gente aquele peso, né? Porque aquela pessoa tem isso e eu não tenho. Ela tem isso agora. Amanhã talvez não tenha. Amanhã nessa vida, amanhã em outra vida. E as minhas escolhas, a lei de igualdade, ela dá para gente um empoderamento de que a gente pode usar a nossa vontade, exercitar a nossa vontade para o nosso bem, para o nosso crescimento. E aí, se a gente voltar para a lei de igualdade, a gente pode chegar a ter menos inveja, menos ciúme, menos revolta, mais paz. Ela falou muito da lei, a lei de causa e efeito, né? Que aí está fora aí das 10 leis morais, mas é uma lei da matéria, lei de causa e efeito. E aí a gente volta para aquele outro aspecto, né, de causa e efeito, do presente, mesmo que esse presente imediato, esse presente desses últimos 50 anos, 60 anos, eu tenha feito as coisas direitinho, como a Gisele falou, eu sou um espírito milenar, que saiu lá do mineral, né, do átomo, começou no, sei lá, no elétron, no nada, até chegar ao ser humano, né? Então, essa evolução da mônada que eu comentei com vocês, que está no livro Evolução em Dois Mundos, e que a gente pode fazer dentro dessa eternidade, até chegar à perfeição, uma eternidade mais curta ou uma eternidade mais longa. Então, hoje eu estou sofrendo, talvez eu não enxergue, né? Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, mas eu sempre ouvi falar que para quem é bom acontece coisa boa, né? E eu sou bonzinho, né? Por que que isso não está acontecendo, né? É porque a gente está vendo só um pedaço da história. Então, aí a gente refletir qual é a lição que precisa ser aprendida nesse momento, né? Que muitas vezes, que é um dos assuntos que a gente vai estar conversando hoje sobre o capítulo 6 do livro Os Mensageiros. A Terra como escola, né? Essa oportunidade da gente tá crescendo de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, não inchar o orgulho, o egoísmo, mas sim ter uma visão maior sobre a realidade espiritual, sobre a temporalidade das coisas materiais. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Se alguém não quiser, eu quero. Rubi quer falar. Hum, hum? A Rubi quer falar. Ah, Pode falar, dona Lúcia. Não, não, por favor, faça questão. Moça bonita primeiro. Eu estava pensando aqui, né, sobre a aula da Gi, e daí eu pensei assim que a gente que precisa de métodos e leis e tudo isso, né? Porque eu vendo um seminário de Lahar, ele falou que ele vendo uma entrevista na televisão, e aí foi feita uma pergunta para um ator assim: por que que você vai lá para a África todo ano fazer esse trabalho assistencial, né, que você faz todo ano? E aí diz ele que na cabeça dele veio toda, é a lei de causa e efeito, é a lei de, qual é a próxima lei, mas é porque e aquele tanto de lei. E enquanto ele tava pensando nisso tudo, o ator respondeu, porque ele é meu irmão. Então, assim, é, a gente precisa disso tudo, assim, a gente precisa de lei, de regra, de entender isso, mas que, e aquilo, e o porquê das coisas, mas
quando eu vejo Jesus e o esforço que foi para ele vir aqui para dar um único exemplo, que foi o de amor, e de a gente ver que a gente é uma unidade. Ele não criou a lei de Pitágoras, nem lei de nada assim que a gente precisa, mas assim, ele só mostrou isso. Então, eu acho que todas essas leis e tudo isso que a gente precisa compreender, é claro, eu não estou tirando a necessidade de tudo isso, né? E a importância também, mas assim, eu acho que tudo isso termina lá, né? Do amor. É só que eu tava pensando nisso durante a aula da Gi. Agora vai, dona Lúcia. Obrigada. De nada. É, a Gi nos trouxe reflexões muito importantes e muito lindas, mas uma abordagem de uma forma muito especial balançou meu coração. E eu penso mais com o coração do que com a cabeça, viu, gente? Foi o tópico que falou sobre igualdade de direitos do homem e da mulher. Está na página 143 da apostila. Eu peço para vocês assinalarem e lerem, porque eu vou me esforçar para fazer um resumo do que eu achei interessante, mas ler o texto vai ser muito melhor. Bom, ponto de partida. A lei divina atua ao longo dos milênios, uniformemente, corretamente, perfeitamente, reflexo do próprio Deus. Nós já sabemos quais são as leis, as 10 leis divinas básicas que estamos estudando agora. Existem as secundárias, que nós também já conhecemos muitas, né? O importante é a gente observar que elas atuam, elas se derramam abundantemente sobre a humanidade, mas a resposta das criaturas imperfeitas ainda é muito singela, muito simplória, muito pobre. A humanidade, a criatura terrestre, não tem ainda maturidade para entender, para assimilar toda a beleza e toda a grandiosidade dessas leis. Então, se a gente pensar no homem das cavernas até hoje, o progresso foi muito lento. É verdade que aconteceu muita coisa importante. Uma das que mais me chama a atenção é, por exemplo, a escravidão. Até cento e poucos anos atrás, a gente escravizava os negros só por causa da cor da pele, tratava como animais, vendia, amarrava no tronco, fazia barbaridades e achava isso natural. Com o tempo, lenta e gradativamente, a humanidade foi entendendo que não, que todos os espíritos são iguais, todos têm direitos iguais, né? E aí, alguns espíritos mais evoluídos, com uma visão mais ampla, foram ah, desencadeando essas mudanças, criando leis, introduzindo recursos para que essas coisas fossem minimizadas. Parece que a escravidão já foi eliminada, mas a gente sabe que ela ainda existe de muitas formas em muitos países, ainda bem disfarçada, bem mascarada, né? Mas no nosso mundo moderno, mexe muito comigo a diferença entre o homem e a mulher. Hoje, graças a Deus, as coisas, os resultados, as diferenças estão mais significativas. A mulher já pode estudar, já pode trabalhar, já pode ocupar cargos importantes, dirigir empresas, ser líder política, mas a gente sabe que no passado não era assim, a mulher não tinha nem direito de votar. Aí, em alguns países ainda, a mulher é propriedade do homem, ela não pode fazer nada sem autorização integradativa, mas está acontecendo. E a barreira maior, minhas queridas, é a barreira cultural. Vamos voltar na nossa infância, não vamos dar uma marcha ré tão grande.
Quando nascia um bebezinho, estava estabelecido que a menininha devia vestir cor-de-rosa, que o menininho devia vestir azul. A menininha devia brincar com boneca, o menininho só podia brincar com carrinho. Devagarzinho, a mudança foi acontecendo, porque o potencial dos dois é igual, é semelhante em muitos itens, e a própria natureza foi se impondo. E hoje a gente vê multicoloridas roupas em homens e mulheres, variados cargos de homens e mulheres, né? Há outro conceito cultural que atrapalhou muito a evolução, foi que estabeleceram a cabeça do homem, estabeleceu que o homem era o mais dados, que a mulher está na apostila, hein? A mulher devia só fazer trabalhos leves, só ficar cuidando de casa e das crianças. Mas hoje, olhando o panorama do mundo, a gente sabe que tem homem frágil, tanto fisicamente como emocionalmente. Tem homem que chora. Antigamente era proibido o homem chorar, né? A mulher é frágil, mas a gente conhece muita mulher aí no mundo, no dia a dia, que é mais forte do que muito homem, né? Então, essas barreiras culturais, devagarzinho, vão sendo removidas e permitindo, possibilitando que o espírito possa demonstrar efetivamente a sua bagagem. E qual é a bagagem do espírito? A somatória de todas as encarnações que ele teve desde o tempo do homem das cavernas. Quantas serão? Quantas terão sido? Quantas vezes homem? Quantas vezes mulher? O que ele aprendeu? O que ele não aprendeu? Cada criatura é uma realidade única. Ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua bagagem pessoal e intransferível, né? Então, o que a gente tem que fazer no momento atual, quando nós já temos informações tão preciosas como essas que a doutrina espírita nos traz, é a do respeito. É aceitar o outro como ele é, as suas habilidades, as suas tendências, é, é, a sua maneira de sentir, de pensar, de agir, sobre todos os aspectos, sobre o aspecto material, sobre o aspecto emocional, né? Agora, apesar dessas diferenças básicas, individuais e evidentes, nós não podemos nunca deixar de consagrar, de permitir que tanto o homem como a mulher tenham os mesmos direitos, qualquer que seja a classificação cultural que se dê ao homem e à mulher nesse momento. Antigamente a gente falava em ser masculino, ser feminino e falava do gay. Hoje, nessa tabela do gay tem tanta variedade, tanta diversificação, que eu nem sei falar para vocês os nomes todos. Mas o fato de existirem essas diferenças evidentes, eu diria até gritantes, não dá direito a ninguém de criticar ou de cercear qualquer liberdade, qualquer direito, de modo geral, né? E nós, mulheres, ficamos muito felizes por estarmos nesse patamar de emancipação condizente com o progresso da evolução, né? E repito, isso é justo, isso é certo, porque os espíritos podem se encarnar como homem e como mulher, podem e devem ter sempre os mesmos direitos, né? E no fim desse item, a nossa apostila diz, em síntese, pode-se dizer que o homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e coração do homem doméstico. Não quer dizer que o cérebro seja só do homem ou seja só da mulher, não. É uma dupla trabalhando junto, interagindo, trocando experiências, entre ajuda, comunhão completa, né? Antigamente, as obrigações domésticas eram só da mulher, culturalmente.
Hoje nós já sabemos que pai dá mamadeira, que pai troca fralda, que pai lava louça, faz muita coisa que no tempo dos nossos avós, dos nossos pais mesmos, isso não acontecia, né? Então, repetindo enfaticamente, ambos, homem e mulher, são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família e no sagrado espaço da sociedade. O lar, a família, é a miniatura do lar maior que é a sociedade, porque nós somos uma família universal, né? Diz a apostila: uma e outro, a mulher e o homem, são iguais perante Deus. E as tarefas de antes se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Em vez de críticas, em vez de apontar o dedo, em vez de estabelecer regras rígidas, muitas vezes inflexíveis, é preciso que nós nos preocupemos com amor e com respeito, porque o amor é a lei da vida. Bom, com isso, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, que dentro da sua sabedoria nos colocou aqui todos unidos, para que nós pudéssemos ajudar-nos uns aos outros no nosso crescimento como espíritos eternos. Vamos pedindo que os nossos anjos da guarda nesse instante nos deem aquele passe espiritual completo, renovador, que acalma os nossos centros de força, que acolhe os nossos pensamentos, as nossas preocupações, nos ajudando aí nas nossas dificuldades, nas nossas preocupações, na nossa caminhada. Mestre Jesus, faz de nós instrumentos da tua paz e do teu amor, onde quer que estejamos. Ajuda-nos, Senhor, a vibrar as tuas bênçãos, onde quer que formos. Que nós possamos olhar nos olhos dos nossos amigos ou inimigos, compreendendo que todos somos irmãos na eternidade. Abraça, Jesus, todos os seres que sofrem dores indescritíveis, nesse momento tão difícil que a Terra passa hoje e que exige tanta coragem de cada um de nós. Coragem para que nós saibamos amar e respeitar o próximo. Coragem para que nós não fechemos os nossos olhos na frente da dor do outro. Coragem para que nós continuemos trabalhando no bem, nos esforçando, fazendo aquilo que nós temos de melhor, para a nossa evolução como espíritos eternos. Fortifica a nossa bondade, Pai. Dai-nos a energia necessária para que nós vençamos todos os obstáculos. Ajuda a Terra nesse momento de guerras, de ódios, de injustiças. E inspira cada ser aqui, Senhor, para que faça o seu melhor, porque é só assim que nós chegaremos à próxima etapa de planeta de regeneração. Nós pedimos, Jesus, que abençoe essa casa, seus trabalhadores, seus assistidos, que abençoe esse grupo em especial de futuros trabalhadores, para que cada um de nós, Senhor,
como na parábola da semente, possamos dar frutos, não frutos amargos, frutos que a gente reclama do que está fazendo, do quanto trabalho a gente tem, das horas extras, mas aquele fruto doce de gratidão por poder servir, pelo privilégio de poder dar, quando muitos não conseguem ainda. E assim nós vamos agradecendo o Senhor por mais esse encontro, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todas.